Lições Bíblicas Adultos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Graças a Deus que nós estamos aqui para trazer para você mais um subsídio da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu quero agradecer a você de todo o meu coração, você que tem nos acompanhado sistematicamente, você que tem deixado a sua curtida, que tem compartilhado nas suas redes sociais, você que tem deixado aí o seu comentário, muito obrigado. E a você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para você estar nos acompanhando, prestigiando o nosso trabalho. E Deus vai estar nos abençoando, todos nós juntos. Hoje nós vamos falar da lição de número 5, muito importante também, que vem com o título A Identidade do Espírito Santo. Essa é a nossa lição do dia 30 de julho de 2017, o terceiro trimestre do ano. O nosso textuário nos diz assim: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16. E a nossa verdade prática nos diz: Cremos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Senhor e vivificador, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, regenera o pecador e que falou por meio dos profetas. E a nossa leitura bíblica se encontra em João 14, versículos 15 a 18 e 26. E o nosso objetivo geral, meus caros professores, nesta lição, é mostrar que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade e que ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E nós temos 4 objetivos específicos, compreende cada um em um tópico da nossa lição. Então, o primeiro é compreender quem é o Espírito Santo. O segundo é mostrar a divindade do Espírito Santo à luz da Bíblia. O terceiro, apresentar os atributos da divindade. E o quarto, analisar a personalidade do Espírito Santo. Então, prezado professor, nessa lição nós estudaremos acerca da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Ele não é um fogo, um vento, uma força, mas é Deus. Uma das provas da sua deidade reside no fato de que ele possui atributos divinos. Sem a sua ação, teria sido impossível conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Sem ele, jamais teríamos experimentado o novo nascimento e a santificação. Alguns erroneamente acreditam que o Espírito Santo entrou no mundo somente no dia de Pentecostes, mas a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, esteve também presente na criação. Podemos ver em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26. Ali já encontramos o Espírito de Deus. E no ministério de Jesus e dos discípulos, e continua hoje com a sua igreja. As Escrituras Sagradas, meus queridos, elas revelam a identidade do Espírito Santo, a sua deidade absoluta e a sua personalidade, a sua consubstancialidade com o Pai e o Filho como terceira pessoa da Trindade e suas obras no contexto histórico salvífico. Todos esses dados da revelação só foram definidos depois do Concílio de Nicéia. A formulação da doutrina pneumatológica aconteceu muito tarde na história da Igreja, na segunda metade do século IV. A presente lição pretende explicar e mostrar como tudo isso aconteceu a partir da Bíblia. Então vejamos o nosso primeiro tópico que fala o Espírito Santo. Primeiro, a revelação divina. A Bíblia mostra que a revelação divina foi progressiva, como disse um dos pais da igreja no século IV. O Antigo Testamento manifestou claramente o Pai
e obscuramente o Filho. O Novo manifestou o Filho e obscuramente indicou a divindade do Espírito Santo. Hoje, o Espírito habita em nós e se dá mais claramente a conhecer. Jesus, ele revelou o Pai. João capítulo 1, versículo 18. E o Espírito Santo é quem revela o Filho. João 16, verso 14, 1 Coríntios 12, verso 3. Então, meus amados, nessa questão, nesse contexto, nosso ponto central é que nós cremos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então vem a questão do esquecimento. A abundância de detalhes na Bíblia, mas as pessoas se esqueceram. Muitos detalhes na Bíblia sobre a identidade do Espírito Santo, no que diz respeito à sua personalidade e divindade, bem como ao seu relacionamento com o Pai e com o Filho. Ele aparece literalmente em toda a Bíblia, desde o Gênesis, como nós já citamos, no capítulo 1, no versículo 2, ele vai até o Apocalipse, no capítulo 22, o versículo 17. Mas esses dados da revelação precisavam ser definidos, daí a necessidade da formulação teológica. Foram várias formulações teológicas exigidas pela nova realidade cultural em que a igreja vivia e pelas demais civilizações em que o evangelho havia penetrado. Essa difícil tarefa levou séculos para ser concluída e várias tentativas resultaram também em heresias. O Espírito Santo na vida dos primeiros cristãos, nós podemos analisar à luz do Novo Testamento e comparando com a literatura patrística dos séculos 1 e 2, fica claro que os cristãos da era apostólica conheciam mais sobre a identidade do Espírito Santo do que os próprios pais da igreja do referido período. A verdadeira identidade do Espírito Santo, com base na Bíblia, só aconteceu a partir de Atanásio e dos 3 grandes capadócios. Antes disso, a conceituação sobre o Espírito Santo era quase sempre inadequada. Aí vem a questão do nosso estudo aqui sobre a divindade do Espírito Santo à luz da Bíblia. Ela foi declarada. O Espírito Santo é chamado de Senhor nas Escrituras Sagradas. Ora, o Senhor é o Espírito. Eu confiro aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17, na revista atualizada. Os nomes de Deus e Espírito Santo aparecem alternadamente na Bíblia. Diz a palavra do Senhor: porque encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse partes do preço da herdade. Não mentistes aos homens, mas a Deus. Atos capítulo 5, versículo 3 e 4, a parte B. Deus e o Espírito Santo aqui são uma mesma divindade. O apóstolo Paulo também emprega esse tipo de linguagem. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Em 1 aos Coríntios, capítulo 3, verso 16. Isso vem desde o Antigo Testamento. O Espírito do Senhor falou por mim e a sua mensagem esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Era assim que falavam os profetas. É nessa linguagem que a Bíblia diz que o Espírito Santo é Deus. Então essa divindade também foi revelada. O relacionamento do Espírito Santo com o Pai e com o Filho revela a sua divindade e a sua consubstancialidade com eles. Isso está claro nas construções tripartidas do Novo Testamento. Nós temos várias referências que poderíamos citar, que você pode até pausar esse vídeo desta aula e conferir. Mateus 28, 19, 1 aos Coríntios, capítulo 12, verso 4 a 6, 2 aos Coríntios, capítulo 13, verso 13, Efésios, capítulo 4, versículo 4 a 6, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Em relação ao Pai, o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. É igualmente também chamado de Espírito de Deus e de um Espírito que provém de Deus. Concernente ao Filho, ele é chamado por Jesus de outro Consolador. Nós conferimos isso em João 14, verso 16.
O termo grego para consolador, aqui no texto bíblico, é paráclito, que significa ajudador ou advogado, e é aplicado ao Senhor Jesus como advogado em 1 João capítulo 2, verso 1. Ele é chamado de Espírito de Jesus em Atos 16, 7, e Espírito de Cristo, e ainda Espírito de seu Filho. Então nós podemos conferir também obras divinas dadas ao Espírito Santo. A divindade do Espírito Santo é vista não apenas na declaração direta das Escrituras, nem somente pelo relacionamento dele com o Pai e com o Filho, mas também nas obras de Deus. O Espírito de Deus é o Criador do universo e dos seres humanos. Nós temos referências em Jó 26, 13, 33, 4, Salmo 104, 30. Ele gerou Jesus em Mateus 1,20, Lucas 1,35, e o ressuscitou dentre os mortos em 1 Pedro 3,18, e ressuscitará os fiéis em Romanos 8,11. Ele é o Senhor da igreja em Atos 20, 28, autor do novo nascimento, João 3, 5 e 6, dá a vida, Ezequiel 37, 14, regenera o pecador, Tito 3, 5, e distribui os dons espirituais, 1 Coríntios 12, 7 a 11. Então assim, o credo niceno de Constantinopla também declara o Espírito Santo, o Senhor e vivificador, o que procede do Pai e do Filho, o que juntamente com o Pai e com o Filho é adorado e glorificado, o que falou por meio dos profetas. Então a confirmação bíblica dessa verdade é abundante. Nós temos várias referências que nos dão respaldo para nós confirmarmos tudo isso. Então, meus queridos, o Divino Consolador tem pleno poder sobre todas as coisas. Ele tem poder próprio. É dele que flui a vida em suas dimensões e sentidos, bem como o poder de Deus. Isso é uma evidência da deidade do Espírito Santo. Ele tem autoridade e poder inerentes, como vemos em toda a Bíblia. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 4, na única referência no original em que aparece o termo traduzido por demonstração do Espírito Santo, designa-se literalmente uma demonstração operacional, prática e imediata na mente e na vida dos ouvintes do Evangelho de Cristo. E isso ocorre pela poderosa ação persuasiva e convincente do Espírito, cujos efeitos transformadores foram visíveis e incontestáveis na vida dos ouvintes de então, confirmando o Evangelho pregado pelo apóstolo Paulo. Podemos conferir esse caso em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 4 e 5. Então, meus queridos, nós vamos ao nosso terceiro tópico, que nos fala os atributos da divindade. Alguns atributos incomunicáveis. A divindade do Espírito Santo é revelada também nos seus atributos divinos. Aqui apresentamos apenas alguns, devido ao pequeno espaço que temos de tempo também para expor. O Espírito é onipotente, é a fonte de poder de milagres, ele é onipresente, ele está em toda parte do universo, é onisciente, pois ele conhece todas as coisas desde as profundezas de Deus. Ele passa pelo coração humano até alcançar as coisas futuras. É assim que a Bíblia ensina que o Espírito Santo é eterno. Conhece todas as coisas. Podemos conferir essa eternidade do Espírito em Hebreus capítulo 9, versículo 14. E os atributos comunicáveis. A santidade de Deus é o atributo mais solenizado nas Escrituras. Isaías capítulo 6, verso 3, Apocalipse capítulo 15, verso 4. O termo santo é aplicado ao Espírito como consequência direta de sua natureza e não como resultado de uma fonte externa. Ele é santo em si, assim não precisa ser santificado, pois é Ele quem santifica. Podemos conferir Romanos capítulo
15, verso 16, a bondade é outro atributo divino. Por isso Jesus disse: ninguém há bom senão um que é Deus. E outras passagens paralelas também, em Mateus 19, verso 17. No entanto, a Bíblia ensina que o Espírito Santo é bom, o Espírito é a verdade e é sábio. No credo niceno-constantinopolitano, entre 361 e 381, a ortodoxia trinitariana passou por mais refinamentos, principalmente no tocante ao terceiro membro da Trindade, o Espírito Santo. Em 381, em Constantinopla, os bispos foram convocados pelo imperador Teodósio e as declarações da ortodoxia feitas em Nicéia foram reafirmadas. Além disso, houve menção explícita ao Espírito Santo em termos de deidade, como o Senhor e doador da vida, procedente do Pai, do Filho, o qual, com o Pai e com o Filho juntamente, é adorado e glorificado, o qual falou pelos profetas. Então, meus queridos, vejamos o Espírito Santo na Trindade. O Espírito Santo iguala-se ao Pai e ao Filho, tendo também um nome, pois o Senhor Jesus determinou que os seus discípulos batizassem em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Isso significa ser o Espírito Santo objeto de nossa fé, pois em seu nome somos batizados, indicando reconhecimento igual do Pai e do Filho. A expressão comunhão com o Espírito, em 2 aos Coríntios, capítulo 13, mostra que ele é não apenas objeto da nossa fé, mas também da nossa oração e adoração. Há uma absoluta igualdade dentro da Trindade e nenhuma das três pessoas está sujeita à outra, como se houvesse uma hierarquia na substância divina. Existe sim uma distinção de serviço e o Espírito Santo representa os interesses do Pai e do Filho na vida da igreja. Então, ele age porque ele é Deus, ele age com a igreja porque ele é Deus. O Espírito Santo não é simplesmente uma influência benéfica ou um poder impessoal, é uma pessoa, assim como Deus e Jesus o são. O Espírito Santo é chamado de Deus e Senhor. E quando Isaías viu a glória de Deus, ele escreveu: ouvi a voz do Senhor, vai e diz a esse povo. O apóstolo Paulo citou essa mesma palavra e disse: bem falou o Espírito Santo a nossos pais, os profetas, o profeta Isaías, vai a este povo. Com isso, Paulo estava identificando o Espírito Santo com Deus. E também nós temos aqui mais um ponto sobre a personalidade, mais um tópico sobre a personalidade do Espírito Santo. As faculdades da personalidade. A personalidade do Espírito Santo está presente em toda a Bíblia de maneira abundante e inconfundível. E tem sido crença da igreja desde o princípio. Há nele elementos constitutivos da personalidade, tais como o intelecto, pois ele penetra todas as coisas. Inteligência, emoção, sensibilidade e também ele possui vontade. As três faculdades, intelecto, emoção e vontade, caracterizam a personalidade, ou seja, ele é uma pessoa. Reações ao Espírito Santo. Outra prova da personalidade do Espírito Santo é que ele reage a certos atos praticados pelo ser humano. Pedro obedeceu ao Espírito Santo em Atos, no capítulo 10, versos 19 e 21. Ananias mentiu ao Espírito Santo em Atos, capítulo 5, verso 3. Estevão disse que os judeus sempre resistiam ao Espírito Santo, Atos 7, 51. O apóstolo Paulo nos recomenda não entristecer o Espírito Santo, Efésios 4, 30. Os fariseus blasfemaram contra o Espírito Santo. Os cristãos são batizados em nome do Espírito Santo. É difícil sugerir que um dos títulos ou propósitos do Espírito Santo seja mais importante que outro.
Tudo o que o Espírito Santo faz é vital para o reino de Deus. Há, no entanto, um propósito, uma função essencial do Espírito Santo, sem a qual tudo o que se tem dito a respeito dele até agora não passa de palavras vazias. O Espírito Santo é o penhor que garante a nossa futura herança em Cristo, em quem, em Cristo, também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o Senhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Concluindo, meus amados, a frase que se refere ao Espírito Santo como terceira pessoa da Trindade se deve ao fato de seu nome aparecer depois do Pai e do Filho na fórmula batismal. Não se trata, pois, de hierarquia intratrinitariana, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só Deus que subsiste em três pessoas distintas. Que Deus nos abençoe e que esse Espírito maravilhoso, sábio, onisciente, possa nos dar dessa sabedoria cada dia mais, para que possamos crescer em conhecimento da palavra de Deus. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Muito obrigado por sua atenção mais uma vez aqui no nosso canal. Amém.